Shalom, queridos! Hoje nós vamos falar de algo muito importante para as nossas vidas e eu quero lhe convidar a ficar até o finalzinho desse vídeo. Se fala muito em álcool gel, se fala muito em proteção, se fala muito em ficar em casa, mas o que eu quero falar para você nessa noite é que nós precisamos olhar para Jesus. Fica comigo. Sim, claro, no meio de tudo que nós estamos vivendo, o álcool em gel, sem dúvida, é uma excelente proteção. Ficar em casa também é uma proteção, é uma prudência. Mas, queridos, o que de fato nós precisamos hoje e sempre é olhar para Jesus. Por isso, na palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que nós estamos vendo aqui é que nós estamos sendo convidados a olhar para Jesus. Muitas coisas nós estamos ouvindo. Se você liga o noticiário, você fica triste, te dá medo, pavor. Eu decidi desligar tudo. Se você liga seu celular, seu WhatsApp, você encontra o desespero das pessoas. Pessoas estão o tempo todo bombardeando com notícias falsas e notícias também verdadeiras. E isso começa a trazer um pavor, não é? À nossa alma. Então, eu comecei a meditar. Jesus, nós precisamos mesmo é olhar para Ti. Sabe por quê, querido? Porque quando nós olhamos para Cristo, que é o autor, que é o consumador da nossa fé, nós vamos produzir. E uma vida produtiva é uma vida próspera. E o Senhor nos chama para ser prósperos. Amém? Para sermos abençoados. Somos e fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nós precisamos em vida, o que nós precisamos mesmo é viver essas lindas e gloriosas promessas. Mas para vivermos as promessas de Cristo, nós precisamos olhar para Ele. Então decida hoje a olhar para Jesus. Que o seu olhar esteja totalmente fixado, como o apóstolo Paulo disse, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vou prosseguir para o alvo. Mas eu quero dizer para você, junto com essas palavras que eu acabei de lhe falar, que quando nossos olhos são tirados do problema, quando o nosso olhar é tirado do problema e nós apontamos o nosso olhar para Jesus, nós vamos produzir. A nossa visão ela será totalmente transformada. Nossa visão ela começa a produzir alvos. Filipenses no capítulo 3, no versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nossa visão também, quando ela é mudada, quando nós decidimos mudar a direção do nosso olhar, quando nós tiramos o olhar do problema, o olhar do noticiário, o olhar do WhatsApp, o olhar de todas as notícias que possam vir por meio até mesmo da sua janela, né? Um vizinho possa gritar e dizer, olha, né? Você viu o que é que estão falando? Então, quando nós decidimos tirar o olhar disso e começamos a olhar para Cristo, nossa visão também começa a produzir confiança. E de fato, é verdade, nesses tempos, querido, o que nós mais precisamos é de confiança. Precisamos confiar em Deus. No Salmo 37, o salmista disse, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e tudo mais Ele fará. Então nós precisamos disso, porque é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Ele. Ele nos dá a certeza. No Salmo 91 diz que não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mas isso tudo quando nós olhamos para Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, nós temos a nossa visão mudada. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 e diante, diz assim:
Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o que você desejar. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Veja que olhar para Jesus sempre nos traz bons resultados. Nossa visão é transformada e com isso produzimos alvos, produzimos confiança e também produzimos esperança. Porque se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Querido, nossa verdadeira esperança deve estar em Deus. Ele prometeu nos abençoar e dar a vida eterna. Deus não mente, por isso nós podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Se você espera naquilo que apenas você está vendo, isso não é fé. Nós precisamos acreditar. Nós não somos Tomé que precisamos ver para crer. Creia nas ricas e poderosas promessas do Senhor. O Senhor lhe chama nessa noite para lhe dizer: filho, confie, eu estou no controle. Sim, diante de tudo, diante da crise, diante do coronavírus, diante da crise política, da crise econômica, da crise religiosa, seja o que for, Deus diz: filho, eu estou no controle de todas as coisas. Então, olhar para Jesus nos traz essa confiança. Quarto ponto que nós aprendemos aqui, quando nós temos a nossa visão mudada. Você hoje pode continuar com a mesma visão de quando você nasceu. Sabe aquele ditado, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito e até já brinquei falando sobre isso. Eu nasci assim, me criei assim, só falta dizer Gabriela. Só falta dizer isso, gente, que somos Gabriela. Nasci assim, me criei assim. Nós não vamos morrer assim. Nós não vamos morrer do jeito que nós nascemos. Por quê? Porque nós somos um ser que estamos em construção, em progresso, em avanço. Também nós não podemos olhar para trás. A palavra de Deus diz para não olharmos para trás. A palavra de Deus diz que o nosso olhar deve ser para frente, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos esperança. Nossa mente é transformada, nós começamos a produzir alvo, produzimos confiança, produzimos esperança. Esperança de um futuro glorioso. E também produzimos triunfo. Querido, triunfo fala de vitória. Hoje você pode celebrar sua vitória no meio do caos. Hoje você pode celebrar sua vitória no meio do problema. Hoje você pode celebrar sua vitória no meio dessa tempestade. Aproveita hoje, porque essa é a oportunidade de você olhar para Jesus e dizer: a minha confiança está no Senhor. Eu não ponho a minha confiança no homem, nem no braço forte do homem. Eu ponho a minha confiança no Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra. Essa é a oportunidade. Eu vejo como essa quarentena como o tempo da oportunidade de nos levantarmos como igreja e dizer: chegou o tempo. O tempo chegou. O tempo é esse, querido, é o avivamento, é o tempo de a igreja estar sendo sacudida. Sacudida, uma árvore que dá bom fruto. Quando ela é sacudida, os frutos vão cair. Querido, deixa hoje Jesus entrar, tomar conta da sua vida e mudar a sua história. Que Deus te abençoe, porque quando Ele muda a sua história, Ele transforma a sua vida para você transformar outras vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.